Olá, sou Giane Senefonte, estamos aqui hoje no Livro das Profissões, da Usinaria Rio Preto, e aqui conosco nós temos hoje Bruno Rosa, engenheiro civil, que vai contar um pouco para nós sobre sua trajetória, sobre sua carreira. Bruno, fala um pouquinho como que iniciou, como que você decidiu ser engenheiro civil. Sim. Olá, Giane, tudo bem? É um prazer estar aqui reunido com você, com os amigos. Prazer imenso estar contando um pouco da minha história aí para vocês e tentar impactar alguma vida aí, né? Sim. Então, eu decidi fazer engenharia tem cerca de 15 anos atrás, né? Então, eu era um menino novo, eu venho de família muito humilde, né? Então, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade e eu trabalhava como empacotador de mercado em uma cidade pequena aqui próximo de São José do Rio Preto, né, Nova Granada, e falei, eu preciso sair dessa vida, né? Não posso ficar empacado nisso, preciso ser alguém, né? Isso. Com uma profissão. Então eu fui para a área da engenharia, eu ganhava R$300 na época, né? Um dinheirão, né? E aí eu fui com mala e cuia pagar a faculdade. A faculdade eu pagava R$250 e sobrava R$50 no mês para mim, né? Eu falei, não tem como, eu preciso fazer isso, né? Então o primeiro ano da faculdade foi um ano muito difícil para mim, porque eu pagava a faculdade e tinha que torcer para não tirar xerox, porque se tirava xerox eu tava lascado, não tinha condição. Você já começou desafiado. Já comecei, né? Desafiado. Então no primeiro mês da faculdade eu não sabia nem o que era uma betoneira, para ter noção. Eu precisava, e aí eu fui estudando, entrei no segundo mês em um estágio aqui em São José do Rio Preto. E aí eu ganhava um pouquinho mais, mas não tanto, como porque estágio, né? A gente sofre, ainda mais no primeiro ano de faculdade. Uhum. E aí eu vim para cá, saía de Nova Granada 4 horas da manhã para fazer o estágio, chegava aqui 7 mais ou menos, e ficava até 1 hora no estágio. E eu não conseguia ir embora, porque eu tinha que ir para a faculdade 7 horas. Se eu fosse embora, eu tinha que pagar o passe e tudo mais. Eu falei, não, vou ter que ficar porque eu tô contando com isso, né? Então, tipo assim, no primeiro ano foi bem desafiador, porque aí eu chegava e comia, assim, um exemplo, 2 pacotes de bolacha, dá 1 a 7 para dar conta do corpo suprir isso e estudo, né? Para tentar ser alguém na vida, tentar vencer esse obstáculo que a gente já tem, né? Desde o início, de vir de uma família e tentar ser alguém, né? Então, você já se superou logo de início. Eu falei, vamos para frente, né? Vamos ver o que vai ser, e Deus está comigo e bola para frente, né? E então, quais as experiências que você tem hoje, então, assim, na sua carreira atuando já? Na minha carreira eu já sou formado, já tem 14 anos, né? Então eu consegui fazer a faculdade de engenharia, fiz 2 pós-graduação, né, de estrutura metálica e gestão, né, de pessoas, e de experiência, assim, que eu posso considerar foi ser um dos superintendentes do DENIT, né, então eu trabalhei 4 anos na superintendência do DENIT, então foi um cargo muito alto, assim, que eu tive, e graças a Deus tudo vai correndo como tem que ser, né, vamos dizer assim. Olha, você já contou que você já se superou, que já foi um desafio para você entrar na faculdade. Mas depois de formado, você enfrentou algum outro desafio que marcou assim a sua carreira? Eu acho que depois de formado, aí que vem, né, os obstáculos, né? Porque você fala assim, nossa, me formei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então essa é a dificuldade de quem está se formando agora, porque você tem que seguir alguma área da engenharia. A engenharia ela abre muito espaço, né? Ou você tem muita opção, ou você se torna um gestor de obra, ou você se torna uma pessoa que faz cálculo de estrutura. Não dá para você ser tudo. Porque você gerencia a obra, gerencia projetos. Ou você faz casa, ou você faz prédio. Geralmente quem faz casa não vai para a área de prédio, quem vai para a área de rodovia não vai para outra, então você tem que saber escolher o nicho. E essa é a maior dificuldade que um formando passa, né, no começo, qual nicho seguir, porque você já é formado, você já é um engenheiro, então eu aconselho todo mundo a tentar na faculdade ver qual é o passo melhor que você pode dar, sabe, porque depois de formado fica bem mais difícil você conseguir escolher, sabe? Porque a pessoa ou o contratante já olha para você com outros olhos. Você é uma pessoa formada, então você tem que ter experiência, tem que saber lidar com aquela situação. Então, se você não passou isso na faculdade, não passou isso no estágio, você vai penar um pouco para aprender, né? E qual nicho hoje você é especialista? Hoje eu sou especialista em reformas de construção antigas. Então, o que eu mais vejo aqui é prédios antigos, né?
que estão precisando de reforma, ou alguma área assim que precisa de reforma. Por que que eu digo? Porque, vamos supor, um apartamento novo hoje de, vamos supor, 3 quartos, né, suíte, etc., custa na faixa de 600, 700 mil. Um apartamento de 45 anos atrás, dessa mesma categoria, vai custar 200 mil. Então, eu vejo aqui em Rio Preto, tem muita gente comprando um apartamento antigo, reforma para poder morar ou vender. Então, especialista nessa área de reformas, ainda mais de imóveis antigos, tá bem pouco aqui. Então, eu consegui me encaixar nessa área. E você atua como um retrofit mesmo desses imóveis mais antigos? Isso mesmo, eu sou mais um gestor de obras, né? Tem uma equipe que a gente atua junto ali, então sempre a gente tenta desvincular isso aí e seguir juntos aí. Porém, nessas obras mais antigas, né, tem o caso de documentação, né? Que provavelmente você esbarra em documentações, são documentos antigos, muitas vezes o proprietário anterior já faleceu e passou para os filhos, e aí você tem com certeza essa dificuldade de pegar uma obra que a documentação esteja totalmente em dia, né? Isso mesmo. Ainda mais se for uma construção antiga. Vamos supor, se é uma casa antiga, há 40 anos atrás, as normas técnicas eram diferentes das normas hoje. E a prefeitura não vai pegar obras antigas aí, vai falar, você precisa se adequar hoje. Aí o que acontece? A pessoa tem uma casa antiga e ela acha que ela vai continuar daquele modo. E às vezes não pode, porque você já está reformando. Então, automaticamente você precisa se adequar à norma atual que está exatamente. Isso é que a gente vê bastante aqui no nosso escritório, que a gente trabalha com essa arquitetura administrativa, que é justamente a regularização dessa documentação. Dessas obras antigas, que às vezes não tem habites, às vezes não está averbado na matrícula, às vezes a pessoa faz ali uma área nos fundos e não averbou essa ampliação na matrícula. Então a gente percebe essa demanda, né, constante nessas obras, nessas casas mais antigas, né, na cidade. Isso mesmo. E muitas vezes ainda você se esbarra pelo cliente, porque você fala assim, eu vou ter que me adequar, eu vou ter que gastar mais dinheiro, vou ter que fazer isso, então é melhor eu não fazer. Então às vezes o cliente tem esse receio de fazer, gastar um pouco mais, vai perder a área construída, né? Então tem tudo isso que a gente precisa se especializar, mostrar para ele ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Né? É que o proprietário ele não tem acesso a essas alterações de legislação, né? A legislação ela muda constantemente, principalmente a legislação de acessibilidade. Ela é ainda muito mais instável do que a legislação de obras, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente se esbarra, que às vezes o proprietário imagina que é coisa da nossa cabeça, e não foi a legislação que mudou, né? Mas isso realmente também um grande desafio para nós. É um grande desafio. A gente, na nossa área, assim, arquitetura, engenharia, a gente encontra um grande desafio porque, às vezes, o cliente final, ele quer ser o engenheiro. E, às vezes, ele fala que ele não precisa do engenheiro, não precisa do arquiteto. E aí, o que acontece? Ele vai contratar o pedreiro X, o fulano Y, e no meio do caminho ele vê que não é isso, né? Ele vê que não deu certo, ou o cara fez alguma coisa errada, colocou em desnível alguma coisa, aí nesse caso ele vai ter que contratar um engenheiro. E aí acaba gastando 2 vezes mais, porque ele vai ter que contratar alguém qualificado para arrumar um serviço que o outro deixou mal feito. Então tem tudo isso que a gente precisa se adequar, né? Então isso são bastante, barreiras que a gente encontra no caminho. Barreiras, isso. E tem algo assim que te marcou bastante, algo negativo que te marcou realmente na carreira? Inusitada. Algo negativo assim que eu posso considerar, né, que é inusitado que você precisa muito de ter parceiros qualificados do seu lado. Então, algo negativo que eu vejo até hoje é a falta de comprometimento, né? Porque eu tenho comprometimento, você tem seu comprometimento, mas a gente não pode acessar o nosso comprometimento com o comprometimento do próximo, né? E isso é uma coisa negativa que a gente encontra, que, falta muito comprometimento, né, das pessoas que estão trabalhando com a gente. E aí você passa uma data prevista para um cliente, e isso está em contrato, e aí o cara do vidro atrasou, o cara dos móveis vai atrasar mais 30 dias, e está no contrato, e quem perde
toda a equipe ali, né? Por causa de falta de comprometimento de terceiros. E existe uma rixa, né, que essa rixa se propaga há gerações, a rixa entre engenheiros e arquitetos, né? Você como engenheiro, eu sou arquiteta, já trabalhamos juntos, inclusive. Sim. E houve esse comprometimento de ambas as partes, então nós não temos problema. Então, geralmente, onde há problemas de engenheiros e arquitetos é onde uma das partes falha nesse comprometimento, nessa responsabilidade. Isso né? Por isso que eu falo que um ponto importante é a gente fazer um network, fazer uma amizade, né, seja com o arquiteto, seja com o mestre de obra, seja com o vidraceiro ou com qualquer outro, né? Então tem essa carta de amigos, né, que eu falo que são amigos, né, que você precisa estar ali, sempre vai te salvar. Então, trabalhar junto e caminhar junto, porque sozinho não dá conta, sozinho é muito difícil, você precisa de ajuda, todo mundo no final vai precisar de ajuda, sabe? Sozinho é muito complicado você trabalhar. Ninguém trabalha sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Isso mesmo, concordo. E um caso de sucesso, algo realmente bom que te aconteceu e te marcou? Quando eu falo de sucesso, aí eu venho para outro patamar. Que para mim sucesso é eu ter minha filha, né? Ter minha filha, ter minha família. Então, esse é o meu maior sucesso. Isso não tem diploma, não tem diploma que compra e não tem cargo que vai ocupar esse sucesso, que é eu ser pai de 2 meninas lindas, né? Eu tenho a Pérola, que tem 6 anos, e a Serena, que tem 3 meses. Então, para mim, esse é o maior sucesso. E essa é a minha maior motivação que eu tenho para levantar todo dia e tentar conquistar e tentar dar o melhor para elas, né? Mas voltando para minha área, né, que eu acho que o maior sucesso que eu tive é de todo dia ser melhor do que ontem, vamos dizer. Então, hoje eu sou melhor do que aquele cara que passou aperto lá em 2010, que comia 2 bolachas, da 1 às 7, ia para a faculdade morrendo de fome, torcia para não tirar xerox, porque não tinha condição, né? Voltava, saía da faculdade meia-noite, chegava quase 1 hora e acordava 4 horas para pegar o ônibus de volta. Então, eu acho que o maior sucesso é o dia de ontem, sabe? Vencer o dia de ontem. Mas olha, todo empreendedor, todo empresário de sucesso passou por uma aprovação, a gente fala, né, que passou por um perrengue, né, lá atrás. E isso só fortalece, na verdade, né? Eu acho que são muito poucos aqueles que falam, nossa, começaram no sucesso. Geralmente, eu acho que 99% começa aí através de um desafio mesmo, algo que deu errado, algo que perdeu, que criou ali essa alavanca para poder chegar aí com CNPJ de sucesso. Sim, e eu acho que esses desafios motivam a gente, né, diariamente. Né? Então, a gente é movido de desafios constantemente, né? E se a gente passou por, eu falo assim, o vale, né, sombroso que a gente passa, a gente consegue tudo. Tendo Deus no coração, tendo Deus em primeiro patamar da nossa vida, a gente vai para frente, sabe? Exatamente. E não tem como desvincular, né, a pessoa física da pessoa jurídica. Não tem como desvincular. Não tem como desvincular. Você é um só, né? É um só. Então, por isso, o seu sucesso como pai realmente faz parte do seu sucesso profissional. Com certeza. E eu acho assim, que se você não é um bom pai, não é uma boa mãe, você não consegue, sabe, lidar com outras áreas, sabe? Você precisa ser uma boa pessoa, né? Um bom pai, boa mãe, bom filho, principalmente, né? Para ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa pessoa de sucesso, né? Vamos dizer assim. É bem por aí mesmo. Estamos chegando aqui ao final já dessa nossa conversa e eu gostaria então que você deixasse aí uma palavra de otimismo para os novos profissionais que estão começando agora na carreira. Eu gostaria de deixar, fique firme, prevaleça e se fortifique, sabe? Continue com o seu sucesso, continue com o seu sonho, não desista do seu sonho, porque no final sempre vai dar certo. Eu sempre falo isso, no final sempre dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Então é uma frase, um clichê que a gente fala, né? Mas eu sempre considero isso. Sabe? Só vence quem não desiste, isso né? Mesmo. Muito obrigada, Bruno, por essa nossa conversa, pela sua história de vida. E por aqui a gente encerra mais um Livro das Profissões. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional
ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.